e estou aqui com os alunos da Residência Pedagógica em Artes Visuais, Mariana, Luiz, Janderson e Gabriel. E nós vamos trazer uma aula hoje para vocês, onde a gente vai trazer muitas referências da arte brasileira. Então, sejam bem-vindos, alunos. Estamos aqui iniciando o ano letivo, né? E estamos com essa participação dos residentes. Então, quero chamar agora eles para se apresentarem a vocês. Vamos começar por Mariana. Meu nome é Mariana, eu sou residente de artes visuais na UFRN. A minha área de interesse é principalmente o desenho e o estudo da criatividade e da nossa natureza criadora. E acho que é isso, sou do signo de Virgem. Eu sou Luiz. Gabriel. O meu campo de interesse é mais voltado para animação. Eu gosto de fazer design de personagens e desenhar. E é basicamente isso. Sou residente, né? Assim como os meus colegas aqui. E é isto. Bem, eu sou Janderson Azevedo, também sou residente em artes visuais e minha área de atuação e de interesse é mais na arte contemporânea, voltado para a instalação e para a performance. Oi pessoal, eu sou Luiz, também sou residente, assim como meus colegas, também faço artes visuais e eu gosto um pouco de tudo e também amo desenhar, rabiscar. E é isso, vamos para a aula. Então, gente, lembrando que esse projeto da residência, e a gente escolheu esse nome Mundos Possíveis, né, para criar essas aulas, ele já vem acontecendo há quase 2 anos na escola, e a gente pensou nesse Mundos Possíveis para trazer essas poéticas, né, o que é que a gente pode pensar para representar possibilidades de vida, né, como é que a gente pode criar modos de existência durante essa pandemia, que foi onde a residência chegou na escola, e agora nesse quase pós-pandemia, né, com as pessoas já vacinadas, com 2 doses, parte da população se caminhando para a 3ª dose, as aulas voltando presenciais em todas as instituições. Então, essa aula de hoje, que os meninos vão começar agora, é mais um acolhimento da residência na Escola Estadual Desembargador Floriano Cavalcante. Sejam bem-vindos novamente. Bom, o tema que a gente escolheu para a aula de hoje, né? Como o Renan já disse, ele está dentro desse grande projeto dos mundos possíveis, e foi a linguagem. E para começar a aula, a gente decidiu trazer logo uma frase aqui para vocês, que é esta aqui. Nhaim, Amapô, não faça alô que pague o meu aqué. Gente, não estou conseguindo ler, tá muito pequeno aqui para mim. Alguém lê o resto ali para mim. Deixe de equé, senão eu puxo teu picumã. Sim. Essa é a capa do álbum da artista Linda Quebrada. Eu imagino que a maioria de vocês conhece, porque ela está no BBB, né, agora. Então ela está tendo essa grande visibilidade. E o álbum se chama Pajubá, né? E o Pajubá já foi uma questão de Enem, né? O que seria o Pajubá, acho que vou falar mais a seguir. E já foi uma questão de Enem, não o álbum, né? Mas a linguagem, por assim dizer. O dialeto, melhor dizendo. E também não consigo ler aqui. Posso ler aqui para você, amigo. Agora deixa eu ver se eu consigo. Eu vou abrir aqui na outra tela que está aberta já.
Nossa, tá muito bom. Vamos lá. Deixa eu aumentar esse zoom aqui. É para ler a questão toda? Lê até ter um contexto assim do que seria a questão. Vai ter aqui o enunciado da questão, né, que é o Aquenda, o Pajubá. Conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Com origem no Iorubá, a linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. E aí tem a frase que o Gabriel acabou de ler, né? E aí ele segue perguntando: entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja de algumas coisas do Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. E aí que fala, posso seguir? Ou você quer que eu leia? Pode seguir. Mais sobre a questão? Quando a gente fala de dialeto, né, eles seguem falando aqui, adepto do uso das expressões, mesmo nos ambientes mais formais, um advogado afirma: é claro que eu não vou falar durante uma audiência ou numa reunião, mas na firma, com os meus colegas de trabalho, eu falo do diacué o tempo inteiro. Ele brinca. A gente tem que ter cuidado de falar outras palavras, porque hoje o pessoal já entende, né? Na internet tem até dicionário, comenta. O dicionário a que ele se refere é o Aurélia, a dicionária da língua afiada, lançado no ano de 2006 e escrito por pelo jornalista Ângelo Vibe e por Fred Lieb. Na obra, há mais de 1.300 verbetes revelando o significado das palavras do Pajubá. Não se sabe ao certo quando que essa linguagem ela surgiu, mas se sabe que há claramente uma relação entre o Pajubá e a cultura africana, uma postura iniciada ainda na época do Brasil colônia. E aí a questão segue, né, depois desse enunciado, perguntando, da perspectiva do usuário, o Pajubá ele ganha status de dialeto, caracterizando como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por, e tem as opções, né, eletivas, ter mais de 1.000 palavras conhecidas, ter palavras diferentes em uma linguagem secreta, ser consolidado por objetos formais de registro, ou ser utilizado por advogados em situações formais, ou ser comum em conversas no ambiente de trabalho. E aí, no caso, a questão não é sobre o Pajubá, e no caso, no sentido de identificar palavras dentro do Pajubá. Apesar, na época, ela rendeu polêmica, porque as pessoas polemizam tudo, dizendo, mas tem que aprender agora essas gírias e coisas assim, sendo que a questão, na realidade, nem é sobre isso, né, como a gente viu aí na parte final. E é interessante notar que na questão fala tanto sobre dialeto quanto sobre linguagem, né? E a resposta certa para fins de, caso alguém esteja curioso, seria essa aqui, que é AC. Também não consigo ler. E a gente que, no caso, a resposta, no caso, é ser consolidado por objetos formais de registro. Uhum. E, no caso, a gente trouxe aqui definições, né, do que seria dialeto, o que seria linguagem, né? Um momento. Eu não vou conseguir ler nada. Amigo, tá mudo. Tá mudo? Ai, desculpa, eu não tinha prestado atenção que o meu microfone estava desligado. Então, seguindo essa linha de raciocínio, o dialeto ele é uma forma, como uma linguagem, ela é realizada numa região específica, né, originada de diferentes regiões, de diferenças dessas regiões, de território, de idade, de época, né, sexo, classe ou grupo social, ou da própria evolução histórica da língua, né.
Cientificamente, esse conceito ele é conhecido por variação diatópica, que é uma variedade geolinguística ou uma variedade dialetal. Essas palavras tudo bonitas para explicar que o dialeto ele vai se moldando com o tempo, né? E de acordo com determinados grupos étnicos ou sociais, né, dentro da sociedade. E aí a gente também traz uma outra coisa que é um desdobramento do dialeto, que são as gírias. Elas também são chamadas de calão ou de baixo calão no português europeu, né? E é um fenômeno de linguagem especial usado por certos grupos sociais pertencentes a uma classe ou uma profissão. Ou seja, são códigos, né, que a gente usa na comunicação entre grupos específicos, assim como o Pajubá, que é um dialeto da comunidade LGBTI, né? Você tem outras gírias e você tem códigos específicos de grupos sociais, né? Temos agora o grafite, né? Que, como linguagem. E tem para mim que o grafite é a linguagem da cidade, né? Na imagem aí nós temos o grafite da artista Consuelo. Tem até o arroba dela, que é Consuelo Velha Coroca, que ela fez esse grafite que foi utilizado na capa do álbum da Luísa e os Alquimistas, Gangue da Leoa. Pode passar, por favor. Pronto. O grafite surge nos Estados Unidos em meados da década de 70, mas o ato de pintar é muito mais antigo, né? Começa com um homem primitivo expressando seu cotidiano nas paredes das cavernas, que nem vocês podem ver na imagem da esquerda, que é uma pintura rupestre da Serra da Capivara. Aqui na imagem rupestre, nós temos esse instinto, né? Podemos perceber que esse instinto de pintar paredes vem de expressar por meio da pintura, vem desde muito tempo. A gente tem também as pinturas egípcias, entre outras. E do lado esquerdo, nós temos uma pintura um grafite feito de carvão na Roma Antiga, que eu trouxe para falar um pouco sobre a origem do grafite, que a origem da palavra grafite vem da Roma Antiga, em que romanos riscavam as paredes com carvão, palavras de manifestação e protestos. E até hoje, né, o grafite vem sendo uma forma de protestar, da população protestar por meio da arte. A palavra é o grafito, que ela é de origem italiana e significa escrita feita com carvão. Aqui eu trouxe a imagem, está representando uma figura crucificada com cabeça de jumento e um homenzinho adorando essa figura sendo crucificada, que na Roma Antiga ela foi chamada de Alexamenos, adora o seu Deus. Alexamenos adora o seu Deus. E foi dito como uma blasfêmia. Estou gaguejando muito. Para a época, né, que ela é de 200 anos depois de Cristo. Uma blasfêmia contra os cristãos da época. Pode passar, por gentileza. O grafite teve vários estilos e ramificações. E aqui temos 3 imagens do Paulo Azevedo, que é um grafiteiro daqui de Natal também, assim como a Consuelo. E que aí está o estilo bomb, que são palavras estilizadas, né?
mas ao invés de ser pinturas em paredes, essas imagens são digitais. E nós temos aí algumas gírias, né? O boto fé, o tô ligado e o boy. E a assinatura dele nós sempre vemos espalhados pela cidade de Natal. E como já tinha dito antes, o grafite é uma forma de linguagem da cidade, né? Muitas vezes de protesto e outras vezes de embelezamento. É isso. E seguindo nessa mesma linha de raciocínio do grafite, a gente tem também um desdobramento, não necessariamente do grafite, mas que, em termos estéticos, que é essa coisa. E aí, a colagem com palavras, ela é bastante presente na Ucrânia, tanto pela sua questão de efemeridade, né, de ser uma efemeridade, por essa possibilidade de as pessoas poderem brincar. Aqui a gente tem um exemplo do disco de 89, um dos integrantes, que é o Arnaldo Antunes, e músico, um artista visual formado aqui no Brasil e fora, né? Essa brincadeira com as palavras, né? Ele faz esses recortes de livros e revistas para montar essas palavras, né? Para ressignificar essas letras, dando um novo sentido a elas, né? O Black Bloom, que é o nome dos Titãs daquele ano. E na sequência, ainda falando de Arnaldo Antunes, você pode passar, por favor? A gente traz também algumas imagens de outra capa de álbum que ele fez também, do Cabeça de Dinossauro, né, que é de 89 também, e uma instalação dele, que ele faz esse jogo com as palavras, né, essa supersaturação e super sobreposição de palavras, em que ele brinca com o texto e você pode criar várias possibilidades, né? E até meio que uma confusão em tanta informação, né? Assim, com essa quantidade de palavras que ele coloca, que aí a gente pode ler de várias formas, né? Não tem uma linearidade, digamos assim. E aí, foi no processo. Isso. Então, gente, é interessante notar, né, como até aqui a gente percebe que as linguagens elas vão se relacionando e se misturando ao decorrer do tempo. Então, o que é literatura, que no caso vem lá pensando no Pajubá, se transforma em música no álbum da Linda Quebrada, se transforma em pintura nos grafites, se transforma em instalação. Então, todas as linguagens elas vão se misturando. E foi nesse sentido, né, que por volta lá de 1959, mais ou menos, vão surgindo alguns grupos artísticos que começam a entender o poema como um objeto. Então, o que era literatura passa a ser agora um objeto de arte. E aí eles passam a produzir poemas que eles são feitos para serem manipulados, reconfigurados, rasgados, queimados, degustados, enfim, o que der na telha, né? E aí, a partir desse pensamento, né, que um artista chamado Ferreira Goulart, ele vai assinar o Manifesto Neoconcreto, junto a outros artistas como Almir de Castro, Lígia Clark, Lígia Pape, enfim. E alguns desses artistas tinham fundado lá no Rio o Grupo Frente e em São Paulo o Grupo Ruptura. Daí, aqui em Natal, a gente vai ter o Grupo 10, que é esse grupo aí que
tá na imagem, que eles tinham justamente um manifesto intitulado Por uma Poesia Revolucionária, Formal e Temática. Esse grupo e esse manifesto, né, ele era assinado por Anchieta Fernandes, Dalilton Varela, Fernando Pimenta, Jarbas Martins, João Charlier, Juliano Siqueira, Ribamar Gugel e Moacir Cirne. Moacir Cirne, no caso, é esse artista, né, que aqui trouxemos o exemplo da poesia dele. E vocês percebem que dá para perceber que na poesia dele, ele vai quebrar a estrutura formal de uma poesia. Se você pensa, por exemplo, no soneto, né, que tem todas as regras a serem seguidas, então ele vai brincando com os elementos, com as palavras e com sons da linguagem. Daí, quando a gente chega em 67, a gente vai ter o movimento Poema-Processo. O movimento Poema-Processo, ele surge em paralelo ao Tropicália. Não sei se alguém já ouviu falar no Tropicália, mas o tropicalismo ele foi um movimento de ruptura que abalou assim, o ambiente da música popular e da cultura brasileira. Na época do tropicalismo, o Brasil estava vivendo uma ditadura militar, então qualquer ruptura criativa, ela colabora com a ideia, né, de enfrentamento e de ruptura também com a comunicação institucional da ditadura. Era uma época que era muito difícil se expressar, então os artistas eles acabavam enfrentando, criando novas formas de driblar esse sistema para dizer o que eles tinham vontade. Então, aqui nessa imagem a gente tem uma obra de Vladimir Dias Pino e ele traz essa característica, né, de romper com a estrutura também da linguagem. Você vê nessa obra que se assemelha à estrutura de um A, porque tem as perninhas, tem um triângulo, mas ao mesmo tempo não é, ele brinca com as cores, brinca com as formas. E esse movimento, o Poema Processo, ele foi fundado por Vladimir Dias Pino, por Ney de Sá, por Álvaro de Sá, e chegou a ter mais de 70 artistas e poetas brasileiros, até um uruguaio também, chamado Clemente Padinha, e um argentino chamado Edgardo Antônio Vigo. Pode ir para o próximo, por favor. E aqui vocês veem que essa estrutura esses todos são poemas processos, foram tirados de um livro que foi uma reunião de obras, né, por Gustavo Nóbrega. Se vocês quiserem, tem esse livro online, dá para ver. E aqui é uma reunião de poemas processos, vocês veem como eles quebram com a estrutura da linguagem e como propõem uma nova forma de enxergar, né, de se comunicar e de brincar mesmo com os sons, com as palavras. Aqui outra reunião de outra obra, né, do Poema Processo, que é uma obra de Ney de Sá, que foi uma das pioneiras nesse movimento, e aqui ela faz um poema em forma de varal e de colagem, e ela mistura, né, vai colando uma palavra na outra. A imagem não está com qualidade muito boa, mas ela vai colando palavras e imagens e vai criando uma camada de sentidos ao fazer isso. E aqui nós temos uma colagem de Paulo Bruschi, que ele foi também um dos artistas que participou do movimento Poema Processo, mas aqui nessa obra nós temos uma colagem, que é uma colagem recente, feita agora nos tempos de pandemia, e na obra de Paulo Bruschi, né, ele frequentemente traz esse forte caráter político, e nessa obra ele traz os sentimentos de incerteza diante do que a gente tem vivido, né? Então ele bota uma bandeira do Brasil rasgada e colada e faz a questão para a gente, lança esse questionamento: o que nos espera? Então, a partir disso, o que a gente quer sugerir para vocês é que nós vamos criar colagens inspiradas no trabalho de Ney de Sá e distribuir varais pela escola. Diante da chance de pensar sobre os mundos possíveis para nós usamos a pergunta "o que nos espera?" de Paulo Bruschi como disparador dessa atividade. Então, quais palavras e imagens podem significar o que você espera para o futuro próximo do mundo?
com recortes de jornais, de revistas, cadernos antigos, cria uma colagem com letras, palavras, imagens e registro e fotografia. E aqui, né, voltando para aquela frase que a gente trouxe no começo, essa seria a tradução dela, digamos assim, né? A gente vê aí que tem várias gírias, né? Inhaí, que significa Iaí, aí Amapô, que significa mulher, e enfim. Essas palavras do Pajubá, elas têm origem, como o Janderson disse, no Nagô, né? E são apropriações linguísticas feitas pelos homossexuais e pelas travestis. E por que teria ligação, né? As pessoas podem pensar, mas é basicamente porque as religiões de matriz africanas foram bem mais receptivas com a comunidade LGBTQIAP+, e por isso, né, que tem essa relação, assim, entre travestis e gays e as religiões de Umbanda, Candomblé, as religiões de matriz africanas. Elas sempre acolheram minorias, né? E uma curiosidade é que o Pajubá ele começou a ser usado ali no final da década de 60, começo dos anos 70, justamente no período ali da ditadura militar, né? Período mais duro, digamos assim. E como era um momento de repressão muito grande, as pessoas usavam o Pajubá para conseguir falar, conseguir ter uma comunicação sem que fosse entendido por pessoas de fora o que é que essas pessoas estavam falando. Então, quando a gente ouve uma palavra, fica tipo assim, uma palavra do Pajubá e fica, não estou entendendo, tá meio confuso. É justamente porque a ideia inicial era essa mesmo, era só uma palavra que não tivesse nada a ver com a palavra em português, para só aquele grupo ali entender, né? E é isto. Então, gente, super bacana a aula, né? A gente viu várias formas aí com os meninos de como a gente trabalha e usa palavras do nosso cotidiano, como elas também fazem parte dos espaços. Nós ocupamos, né, como esse exemplo prático do grafite, que é uma linguagem da cidade, mas que a gente pode consultar os primeiros exemplos na Idade das Cavernas, né? Tem uma curiosidade que eu acho super interessante, que eu descobri numa aula de História da Arte, que o expressionismo, ele não começou nas vanguardas europeias. O expressionismo, ele começou justamente nessas pinturas rupestres, né? E agora, gente, a gente vai deixar essa prática para vocês fazerem. Vamos mostrar alguns exemplos aqui do que a gente produziu, eu e os meninos. E a ideia é que a gente monta esses varais, né, de colagens. Então vamos ver o que é que sai daí dessa pergunta, o que nos espera, de Paulo Bruschi. Pronto, agora aqui é a parte tão corte do vídeo, né? Tem vários cortes, na verdade. Alguém vai fazer essa edição? Tô só me perguntando isso. Gente, que lezeira, a minha era só ter aberto o slide aqui do lado, aí depois que eu me toquei. Quando passou a minha parte, eu não precisava ter pedido pra Janderson ler. Era só abrir o slide ali do lado. Algum de vocês vai fazer a edição, a gente vai jogar pra Isaac. Meu computador não A faz Maria, edição, coitada, Isaac. não faz nada.